Só que o João, muito esperto, pega os seixos, vai espalhando, né? Essa imagem, né? E aí ele consegue voltar. Ele faz isso, acho que umas 2 vezes. A madrasta má, ela percebe a astúcia da criança e aí atrapalha, né? Essa estratégia e eles acabam ficando perdidos no meio da floresta. Daí vão parar na casa de doces da bruxa, são capturados. Depois, porque são muito astutos e, bom, nas terras, nos contos de fada, né? Geralmente os protagonistas são muito astutos, né? E aí eles conseguem jogar a bruxa no caldeirão, né, fervente, escapam, voltam para casa cheios de joias que eles roubaram da bruxa e vivem felizes para sempre com o pai, porque a madrasta tinha morrido. Graças a Deus. E assim, isso é completamente verossímil e ensina valores da época importantes. A coisa da madrasta, da recorrência no conto de fada, a gente sabe, porque a mulher tinha uma expectativa de vida muito baixa, né? Daí as madrastas, a recorrência das madrastas, né? E, enfim, esse é o protótipo, então, do conto clássico europeu. Quais são as características dele, né? Vamos ver a diferença com as histórias do continente americano, né? Bom, então, essas tales, né? Elas têm uma oralidade orgânica, né? Após ligados à terra, culturas funcionais, aí está a funcionalidade. Então, vamos pensar, esse é um conto que foi coletado pelos irmãos Grimm, né? É um conto da cultura popular e ele foi anotado, registrado pelos irmãos Grimm, mas sempre que um autor registra, ele mete a mão na história, claro, ele inventa. O que acontece é que, como a cultura alemã, vamos dizer assim, é uma cultura dominante, hegemônica, a gente tende a aceitar que se trata de uma história genuína, autêntica, orgânica. Inclusive porque isso foi muito construído. Quando aparecem esses contos, por que eles aparecem? Por que os irmãos Grimm foram coletar esses contos? Por que isso era tão importante? Porque era justamente um momento da formação do Estado Nacional na Alemanha, que no caso lá demorou, inclusive, né? Foi o processo mais demorado na Alemanha. Mas nos principais impérios europeus, esse foi um processo em que investiram muito, né? E no caso da Alemanha, é até muito interessante, porque tinha mais de uma língua, algumas línguas, né? E algumas regiões. Então, isso foi muito negociado, né? Quais são os valores representativos desse Estado-nação que vai sendo construído aí ao longo do século XIX? Em que língua essas histórias devem ser contadas? Quer dizer, isso não é resolvido do dia para a noite, nem sem luta política, nem sem conflito político. Isso lá aconteceu também. Mas aconteceu, digamos, de maneira, vamos dizer assim, muito menos violenta do que o processo que a gente tem na América, né, no continente americano. Essa é uma diferença muito importante. Então, por isso a gente assimila e a gente é ensinado a pensar que se trata de uma representação orgânica dos valores do homem indígena, vamos dizer assim, do camponês, do homem ligado à terra. Então, se trata da formação de um Estado-nação em que esses valores são representativos, isso é uma sabedoria. E é importante que uma sabedoria, um conjunto de valores, seja compartilhado para criar um sentido de identidade, né? Nacional, no caso, de um Estado-nação. O que é uma nação? Né? Eu nasci lá em Minas Gerais, vocês nasceram aqui na Bahia, imagino vários de vocês, e a gente acha que a gente tem algo em comum, né? Uma identidade em comum. Isso também foi construído, a gente fala uma mesma língua, a gente é brasileiro, né? Isso é muito construído, e a literatura tem um papel fundamental, ou pelo menos
um papel central nisso no século XIX, né? Aqui na América e na Europa também, que é quando estava acontecendo esse processo. Então, se lá estava acontecendo esse processo de negociação, luta política e fundação desses valores que a literatura, que as histórias, principalmente o conto, por que o conto? Justamente porque ele é popular. Pessoal, olha só, vamos pensar o seguinte, por que tem que ser justificado uma cultura com o sentido de uma nação, os valores que identificam uma nação, precisam ser identificados ao homem que é daquela terra. Porque antes do Estado-nação, os estados eram dinásticos, então eram reis, né? Então isso aqui esse território pertence a essa família, certo? E aí pertencerá e é hereditário, então vai passando, né, de um reinado a outro, e isso muda quando aparece no Estado-nação, e aí a identidade precisa ser criada, ela passa a ser criada e justificada por um conjunto de leis, de instituições e de discursos, né? E as histórias são os valores que nos identificam. Todos vocês gostam de São João, todos, né, da festa de São João. Isso une vocês, isso diz alguma coisa sobre você, diz alguma coisa sobre a Bahia. E tudo isso foi construído, certo? A literatura faz uma coisa parecida. Bom, então, no caso do conto, esse conto popular, né? Então ele tem essa funcionalidade, ele tem essa função. E aí a ideia é que essa raça germânica, ela carrega esse conjunto de valores, e esses valores são funcionais, certo? Por que eles são funcionais? Eles são valores, vamos dizer assim, não só autênticos, como eles tendem a produzir um povo forte, um povo que funciona bem, certo? E é uma raça, bom, são ideais do século XIX, né? É uma raça que foi feita para se desenvolver bem, né? Uma formação sólida, são valores sólidos. E tanto que são educativos, não é assim? Isso aqui é ensinado para as crianças e tal. Essa toda é a ideia. São valores sólidos. Isso aqui forma uma nação, forma uma identidade e, inclusive, pode ser exportado como modelo educativo, né? Na América, está acontecendo um outro movimento, né? No século XIX. As short stories, né, foram teorizadas pelo Edgar Allan Poe, esse que escreve as histórias extraordinárias, né? Histórias estranhas. Por que elas são estranhas? Porque elas são muito diferentes dessas histórias aqui, que são exemplares, que têm uma sabedoria dentro, né? As histórias do Poe, elas são estranhas porque elas não têm, digamos, uma sabedoria, algo para ensinar, né? Um conjunto de valores, seja edificante, por exemplo. Ao contrário, né? Eu coloquei aqui que o Poe lida com uma espécie de outro que é assombroso. Então, o Poe principalmente gosta do louco, né? Do psicopata, do desvio moral, mental, das situações bizarras, quer dizer, isso era estranho, né? E estranho, bom, hoje a gente cultua o Poe, né? Mas isso também é resultado de um processo, esse culto é póstumo. O Poe não assistiu isso. Nos Estados Unidos ele foi tratado como doido mesmo, né? Uma pessoa estranha. Bom, ele cresceu num momento que era o momento do expansionismo interno nos Estados Unidos. Então é aquela corrida para o oeste que a gente vê nos filmes,
que estava acontecendo. Os Estados Unidos tinha há pouco tempo se tornado independente, e o Paul está vendo esse processo dos civilizados do leste começar a correr para o oeste, né, para poder levar a civilização a uma terra deserta, né, povoada por bárbaros, por índios. E o Paul cresce nesse ambiente, e ele trabalha no jornal. Inclusive, o Paul chegou a escrever uma resenha sobre um clássico sobre um livro que é pioneiro dos westerns nos Estados Unidos, se chamava A História, do Washington Irving. Então, e ele cresceu no sul dos Estados Unidos. Então, o povo estava muito familiarizado com esse imaginário que vai sendo formado, que é um imaginário de guerra civil interna, né? Que é o imaginário do expansionismo interno nos Estados Unidos, né? Do civilizado que vai até a terra do civilizado para tomar conta daquele espaço, né? E ele está também familiarizado com o imaginário gótico, que pegou muito forte na América Hispânica, e aí, bom, ali o sul dos Estados Unidos está perto, né, da América Hispânica, e também porque o Paul, ele foi criado por um padrasto escocês, e inclusive ele se educou na Escócia. E o que é a Escócia? Bom, a Escócia é a periferia do maior império colonial, que é a Inglaterra. E o Paul foi criado em uma cidade portuária, nas vizinhanças de Glasgow. Então ele cresceu gostando muito, consumindo muito revista Pulp Fiction, que tinha essas histórias de marujo. Ele gostava muito dessas histórias de marujo. E é engraçado, porque a gente não associa tanto a literatura do Edgar Allan Poe a histórias de marujo, mas tem tudo a ver, tem tudo a ver. Olha só, para citar três exemplos. O manuscrito encontrado numa garrafa, né, que é uma história muito interessante, e esse Descida no Maelstrom, que é uma história de redemoinho, né, uma aventura muito impressionante, e eu gosto muito a narrativa de Arthur Gordon Pym, que não é um conto, né, que é um romance, é o único romance do Poe. Imagina que o único romance do Poe é uma aventura marítima, uma história de marujo. E são histórias com características góticas, né? Então, dessas de horror, né? E o que mais que tem nessas histórias com características góticas? Você tem a coisa da perturbação mental, alguém confundindo sonho, pesadelo, realidade, alguém perturbado para no mar muitos dias, sem comida, com medo. Uns começam a comer os outros porque não tem comida. Tem um lobo solto no navio, né? Coisas por aí. Monstros marinhos. Um redemoinho gigantesco que vai tragar o navio. Coisas assim. É medonho, né? É eletrizante, são histórias eletrizantes. Né? E, bom, a narrativa de Arthur Gordon Pym, eu acho muito interessante. Ela tem uma característica gótica, que é a coisa do narrador, que passa a palavra para outro narrador. Você tem um encaixe de narradores. Por que isso é interessante? E não é qualquer narrador, o narrador que faz o frame do romance, que começa apresentando o romance, depois passa a palavra para um índio. E é assim mesmo que eles falam, né? Índio, né? Porque hoje em dia a gente não fala índio, a gente fala indígena, né? Porque índio é pejorativo em boa medida por causa dos westerns, né? Por causa desses filmes de faroeste, né? Bang Bang, filme de matar índio, né? Assim.
Bom, e ele passa a palavra para um índio. Isso era como... E ele fala, eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu encontrei isso escrito e está assinado por um índio. Gente, e essas narrativas eram publicadas justamente em veículos muito populares, quer dizer, era ficção, era pulp fiction, né? Ficção barata. Então, não tinha credulidade nenhuma, certo? E está brincando com uma estratégia do século XIX, né, que é essa da credibilidade do narrador, né? Só que geralmente o Júlio Verne, por exemplo, vai apostar em provar a credibilidade do narrador dele, né? Ele fala, um índio que está contando. É capaz que quem vai acreditar é só o pessoal da minha família, mas eu vou narrar assim mesmo. Vou transcrever aqui o que ele contou, né? o que ele deixou escrito e eu encontrei. Mas legal, né? O Poe, um cara brilhante, sensacional, percebendo muitas coisas, né? Sobre o tempo dele, que é esse tempo do expansionismo americano, né? Do expansionismo interno. É como se os Estados Unidos reproduzissem o processo colonial dentro do território. Isso é o western, né? Isso é o faroeste, a colonização dentro. E aí a gente tem um povo que conta que são os pioneiros, os brancos e tal, indo, né, civilizar o outro. Essa alteridade que é assombrosa, assustadora, né? Que é o louco, mas também é o índio, né? Também é o negro, também é aquele que eu tenho que tornar, ou matar, ou assimilar, né? Descaracterizar e assimilar. Bom, enfim, então você tem, no caso do conto aqui dos Irmãos Grimm, do conto tradicional europeu, você tem uma narração clássica, né? Que é confiável, sabe? Aqui você tem valores sólidos, que formam uma sociedade funcional. Ali você tem narradores suspeitos, tipo um índio, né? Por exemplo, ou um louco, ou qualquer coisa assim. Que é uma característica das histórias góticas, das histórias de Marujo, né? Bom, aqui você tem uma unidade de sentido, aqui nos Irmãos Grimm, aqui. Você tem uma unidade de sentido unívoca, né? Quer dizer, significa isso. Crianças astutas, crianças que prezam a família, quer dizer, depois dessa cachorrada toda, eles voltam com os joias para ter com o pai, sabe? E aí a família ficou unida e feliz. E é isso é valor sólido. Com isso você constrói uma nação germânica funcional e que vai progredir para ser o império que ela é hoje. E é exemplar, é tão exemplar que você ensina para as crianças, né? E você forma uma burguesia com isso, né? Porque hoje a gente ensina para a criança, né? Mas eles formaram os valores de uma burguesia nascente com essas histórias, né? Essa unidade, esse valor de uma comunidade, né? Então é exemplar, esse sentido unívoco. Aqui, no caso, a unidade é de efeito. A unidade é o... O que é o efeito? Vamos dizer assim, é o feeling, é o que você sente, entendeu? O Poe dizia que o importante, então, de uma história é a unidade de efeito. Então, tem que ser uma sentada. Você senta e aí você... É o tempo de uma viagem do subúrbio para o centro, no trem. Então, você tem que sentar ali e ter uma experiência. E essa experiência tem que ser arrebatadora. Isso é unidade de efeito. Você tem que ficar arrepiado, você tem que sentir medo, tem que ser aquele negócio ali, sabe? Que funciona. Efeito. Isso teve efeito. Uma unidade de efeito. Bom, equívocos, dúvidas mil, né? Narrador não é confiável, por aí vai. Não tem uma lição de moral edificante. É uma montanha de equívocos, né? Mas o fato de que ele constrói a história de um jeito que a gente não sabe direito o que aconteceu, né? A gente fica com muita dúvida. A gente fica discutindo para si, com os amigos, o que aconteceu naquele conto de fato.
E essa alteridade assombrosa da qual eu já falei, né? Aí aqui no conto clássico, tradicional, você tem narradores sedentários, né, que a gente de confiança, camponês a gente de confiança, não é, gente? É gente que presta, né? Marujo não presta, Marujo é gente que sai viajando por aí, e pelo mundo, não tem casa, não tem família, e fala qualquer bebe, e fala qualquer coisa. Bom, mas essa ideia aí, vamos dizer assim, usando dois estereótipos bastante conservadores, mais ou menos isso, né? Então, você tem invenções de narradores marujos. E a invenção, o Luiz Costa Lima fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre a fiction, né? A ficção. A invenção na época moderna, ela é muito suspeita, né? Ela é muito suspeita. E tem estratégias de controle da invenção de todo tipo, né? De muitos tipos de estratégia de controle da invenção, né? Principalmente porque ela foi fomentada, a invenção na modernidade, a ficção moderna, a literatura, né? Muito a serviço da construção de uma identidade nacional que ela precisa ser funcional, então ela precisa parecer orgânica. O que eu quero dizer com orgânica? Ela precisa convencer, ela precisa parecer que é natureza, ela vem da terra, então ela é, vamos dizer assim, essencial, é uma essência, e ela é inquestionável, portanto, ela é tradicional e ela é vivida, experimentada, principalmente pelo homem ligado à terra. Só que não qualquer homem ligado à terra, né? Porque tem uns que sim, né? Por exemplo, os camponeses, esses são gente que presta, mas tem também os índios, que são ligados à terra, mas daí tem uma divisão racialista entre os que sim e os que não. Ou seja, as histórias que valem para formar nação, elas são sólidas, são funcionais, e as histórias que não valem, porque os índios têm histórias também, né? Eles também têm as suas narrativas, mas elas são disfuncionais, supostamente, dentro desse paradigma. Eles vivem barbárie, então essas histórias reproduzem barbárie, certo? Eles são selvagens, são como do mato, eles não formam cidade, eles não são camponeses, eles não produzem civilização. Bom, essa é a ideia, essa é uma ideia perniciosa, né? Bom, então eu queria dizer para vocês uma coisa que eu acho muito interessante a respeito dessa triangulação aí do Paul com o Guimarães Rosa e depois o Iacoto lá na África, e que tem a ver com essa ideia do expansionismo interno, primeiro lá nos Estados Unidos, que é o contexto do Paul, né, quando ele está teorizando sobre essas stories, né? E depois, quer dizer que esse imaginário do expansionismo americano, ele está com tudo nos anos 40, ele está com tudo, que é quando surge o Guimarães Rosa Regional Universal, que é esse autor que a gente cultua, que é canônico, né? Não sei se vocês sabem, assim, junto com o Machado de Assis ali, ele é, assim, o pilar da literatura, da história da literatura brasileira, quer dizer, a manifestação mais perfeita da literatura moderna brasileira, João Guimarães Rosa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas eu quero dizer, quando ele surge com Sagarana ali em 1946, o imaginário estava dominado, o imaginário brasileiro estava dominado por essa imagem de um expansionismo interno, né? Uma imagem de justificação desse expansionismo interno. E a palavra sertão, a gente poderia traduzir sertão como Far West. Porque sertão é um lugar deserto, ermo. E é a mesma ideia de Far West. E aí aparece esse autor aí, em 1946, o Consagarana, e volta com essa palavra, né, que é muito importante, o sertão de Guimarães Rosa. E, bom, que já tinha sido, é uma palavra muito
primeiras décadas do século XX, principalmente Euclides da Cunha, e que reforça também esse imaginário de uma terra erma, onde os civilizados têm que ir para levar civilização na bala. Aqui, a imagem do expansionismo do começo do século XIX nos Estados Unidos fica muito forte no cinema nesse período. Eu acho tão legal esse filme, eu vou... Muito bom, né, gente? Nossa, isso aí é bom demais. Ó, isso fez um sucesso danado. E, assim, perguntem para os pais de vocês, talvez para o avô, dependendo da idade, né, dos pais, se eles já brincaram de índio e mocinho. E depois perguntam se eles eram índio ou se eles eram mocinho, né? Provavelmente eles eram mocinho, né? Porque, claro, a gente se identifica com o protagonista, né? E aqui você vê que os mocinhos são gentis, né, e tal. Aí a própria trilha sonora mostra, né, como é harmonioso e tal, quando está mostrando os mocinhos, né, na diligência, né. Depois mostra os índios, né, aquela coisa medonha, né. E é isso, né, você tem o civilizado entrando para essa terra deserta. Então não é deserto só porque ela é seca, não, né? O deserto, essa ideia do ermo do deserto, né? Tem um livro do Javier Uriarte sobre isso, né? Desert Makers, que fala sobre o quanto a ideia do deserto foi útil no expansionismo interno latino-americano. E é útil porque significa que o espaço é deserto, porque o habitante, o autóctone, né, o homem ligado à terra daquele espaço, ele é confundido com natureza, não tem nada lá. Então eu posso chegar,
civilizando, né? E matando, limpando, desbastando, né? Você mata bicho, derruba árvore e constrói a sua cidade ali. É muito interessante esse imaginário, né? E que os Estados Unidos têm apostado bastante nesse tipo de filme, né? Para colonizar o quintal dele, né? E aí a gente vai falar sobre o surgimento desse autor, que é o Guimarães Rosa, justamente nesse contexto, que é o contexto de expansionismo interno na América Latina. E isso está acontecendo na América Latina inteira e se trata de um momento de inserção da população rural, que ela era majoritária na América Latina, né? E na lógica da economia de mercado global, então isso começa a acontecer, é o que a gente chama de modernização, né? Que vai acontecer, assim, por acaso, no mesmo período da vida-obra da prosa de ficção do Guimarães Rosa, que é os anos 40 até os 70. Então, o Rosa publica aqui o Sagarana em 1946, e aí, quando aparece o Sagarana, o Antônio Cândido, que é o maior pensador da cultura brasileira e um dos maiores críticos, se não o maior crítico historiador da literatura brasileira, ele saiu imediatamente, publicou 2 resenhas em São Paulo e no Rio de Janeiro, dizendo: esse aqui é um autor regional universal. Gente, isso era o que todo mundo queria na época. E esse crítico, que tinha uma visibilidade muito grande, né, era um crítico que publicava jornais, acho que na Folha de São Paulo, não tenho certeza qual, que ele tinha uma visibilidade muito grande e esse crítico disse isso, né? Isso se torna, então, claro que isso foi muito construído. Aqui, nos anos 40, ele já estava escrevendo Formação da Literatura Brasileira, que ele vai publicar depois dos anos 50. E esse é o paradigma em que nós lemos, em que a crítica do Guimarães Rosa lê esse autor. Então, é o autor que transforma a região em uma linguagem, ele traduz a região em uma linguagem universal. Então, ela passa a ser representada e compreendida no mundo todo, vamos dizer assim. Ela é assimilada a um código estético que pode ser compreendido no mundo todo e com uma alta qualidade estética. Então, esse autor insere a literatura brasileira no ápice da República das Letras, assim. O Rosa no ápice é o Rosa do Grande Sertão Veredas, de 1956. O Alfredo Coutinho diz que 56 é o ápice da história da literatura brasileira moderna, da história da literatura brasileira e da literatura brasileira moderna. O Grande Sertão Veredas é um western. Vocês peguem a última, gente, tem 3 filmes sobre o Grande Sertão Veredas esse ano. Mas assim, tem o do Miguel Reis, tem mais 2, que é desse diretor de Brasília, do Branco Sai Preto Fica, esqueci o nome do diretor, nunca lembro, Adli, alguma coisa, e tem um outro ainda, né? O Grande Sertão, vamos ver no cinema, depois eu comento, enfim. O Grande Sertão Veredas, a última cena é uma cena muito clássica de western, né? Eles estão numa rua e tem um tiroteio, de Adorim, e do outro lado eu acho que o Hermógenes, acho que sim, que é o mal encarnado do Hermógenes. E aí tá. Depois, então, você começa a ter a palavra histórias, que é assim, o objetivo, tudo isso
disso que eu estou falando aqui, ela já aparecia aqui no Sagarana, no Corpo de Bairro, né, Sertão Veredas, dentro dessas narrativas, ou até nos índices, mas ela começa a ter muito destaque depois. Aqui você tem em 62, aqui é o contexto da criação de Brasília. Isso aqui é a plena civilização brotando no meio do nada, no meio do cerrado, no meio do deserto. Então, é a vitória da civilização. E aí, a partir daqui, a palavra história ganha muito destaque. Olha só, primeiras histórias. Aqui tem um conto que é um dos contos que tem mais cultura crítica do Guimarães Rosa, que é a Terceira Margem do Rio. E aí, essas histórias ficam curtas, porque aqui você tinha um romance, aqui a gente pode ficar o resto daqui discutindo se é novela ou se é conto. As narrativas do Corpo de Bairro e as de Sagarana. Mas são narrativas mais ou menos longas. As duas primeiras histórias, e o conto aqui que tem grande visibilidade na crítica é a Terceira Margem do Rio, e é um conto que impacta muito o Leopoldo, né? Essa narrativa aqui, ela encurta muito, ela fica muito menor. E aqui depois, também a Terceiras Histórias, fica menor ainda, são continhos de 3 páginas ou 2, muito condensados. E aí vamos dizer assim, os procedimentos estão muito perto da poesia, né? É o que o Rosa chama de anedota de ilustração, que são muito condensados. E aí, em 67, interessante que quando surge, foi publicado no Tutameia, 2 ou 3 anos depois, aparece uma tese da Lenira Bovizzi, orientada pelo Antônio Cândido. Ela falou que não era grande coisa esse livro não, porque os resultados aqui já tinham sido alcançados antes, em outros livros. Fez um livro sobre a obra do Rosa, comparando uma tese, comparando com Borges. Depois eu também fui um pouquinho no anexo, falando que aquilo nem parecia mais Rosa. Mas enfim, histórias, né? São terceiras histórias. A palavra está aqui, história, ela aparece de novo numa publicação póstuma, que é Estas Histórias. E aí tem o lado da palavra, que esses são livros também muito inventivos e muito diversificados. Mas eu quero chamar a atenção de vocês antes das primeiras histórias e para o fato de que esse livro foi publicado em 2011. Demorou para aparecer esse livro. Olha só, gente, ele morre em 67, né? Aí as póstumas são de 69 e 70. Antes das primeiras histórias, que é esse aqui, vai aparecer só em 2011. Demorou para aparecer. E ele apareceu depois de uma pesquisa de arquivo. Gente, é muito importante pesquisa de arquivo, sabe por quê? Do mesmo jeito que eu falei que não existe valor orgânico, sabedoria que brota da terra, isso é construído, tá? Isso é geralmente fomentado. Alguém paga para isso ser produzido e divulgado, né? Pode ser o Estado, podem ser empresários, né? Que estão interessados naquela sabedoria, naquela verdade, naquele discurso, né? Com a literatura, tem uma coisa parecida. Então, a história, de modo geral, e a história da literatura, que é uma parte importante da história, ela é produzida. Daí, quando você entra no arquivo, você vai lá no arquivo, se você conseguir entrar, porque geralmente eles são fechados, tem 2 leões na porta, mas se você conseguir entrar, você pode mexer na história. Já pensou? Pode contar outra coisa, de outro jeito. E aí, o que acontece? Um rapaz chamado Braulio Tavares publicou esse estudo chamado A Pulp Fiction de Guimarães Rosa. E
de umas histórias que o estudante de medicina, João Guimarães Rosa, lá em Belo Horizonte, publicava em jornal, e que eram pastiches de Edgar Allan Poe. E faziam até bastante sucesso. Ele ganhou prêmios, e aí era dinheiro e a própria publicação dessas histórias, né? Os jornais e tal. E ele fazia um sucesso, né? Lá em Belo Horizonte com essas histórias que são histórias, vamos dizer assim, pastiches mesmo, né? Elas são mais caricatas, elas são como se fossem essas narrativas de um louco num castelo, atormentado porque matou a mulher e pegou no porão, mas bom, isso a gente só fica sabendo no final, a gente só sabe que aquele castelo está jogado às traças e o vento uiva e é nas proximidades de Glasgow. E aí um jovem médico que foi chamado até lá para atender esse homem carrancudo, de quem todo mundo tem medo, acaba descobrindo no final tal, coisa dos ossos no porão e tal. Uma coisa assim, é um Poe de segunda, vamos dizer assim, mas muito, muito legal. E, bom, tem outras coisas interessantes, enfim, não vou falar muito do livro, outra oportunidade. Bom, mas aí o Braulio Tavares ele vai dizer, olha, nos anos 30, Guimarães Rosa estava publicando esses pastiches do Pulp Fiction em jornal. E aí, bom, isso em 2008, e aí em 2011 aparece esse livrinho aqui. A organizadora do livro, a Janaína Sena, ela falou, gente, olha, não tem nada a ver com o Rosa no Ápice. O Rosa no Ápice é o Rosa do Grande Sertão Veredas, né? E do Corpo de Baile, mas principalmente do Grande Sertão Veredas. A grande fortuna crítica, a grande obra, é o romance, né? É o épico, né? A gente está numa civilização que ela é a civilização que cultua principalmente o épico sobre todas as outras narrativas, né? A poesia é mais feminina e o épico é mais macho, né? O épico é mais viril, ele dá conta da formação do Estado, do Estado-nação, né? O épico é mais importante. Tá? E tem as histórias de pescador, de marujo, né? E essas que não são de muita confiança, né? E, enfim, os gêneros, eles têm essa cara, né? Cada gênero ele tem uma cara, ele tem uma importância, né? Uns são maiores, outros são menores por algum motivo. É um universo de associações, né? É mais ou menos isso que eu estou tentando fazer com vocês, né? O campo semântico em torno da palavra história, né? O campo semântico politizado em torno dessa categoria narrativa, né? Mas aí ela falou, tá, não tem nada a ver com Rosa no Ápice e são os pastiches do Edgar Allan Poe. Bom, tá legal. Aqui tem uma coisa muito interessante sobre esse livro, porque chamaram Mia Couto para fazer o prefácio. Interessante, bom, por um lado não chamaram um crítico, assim, porque um crítico não teria nada que falar sobre esse livro, porque isso aqui nem é o Rosa. Por quê? Porque Rosa, gente, um autor não é uma pessoa, ele é uma representação, é um nome, e um nome de autor, né? Então, João Guimarães Rosa é um nome construído, e ele tem um certo número de características e uma função dentro da história da literatura brasileira, que é uma função, vamos dizer assim, que está muito próximo de um ideário que é desenvolvimentista e universalista ocidentalista, vamos dizer assim. Então, esse autor do Grande Sertão Veredas, desse épico, é um autor de fundação, de funda nação, e com esses valores épicos, né? São os valores orgânicos das terras de dentro, né? Das terras ermas, das terras do sertão, né? O Brasil, essa
dá conta de uma divisão da história de formação do Brasil, né? Você tem litoral e sertão. E sertão era tudo que não era litoral. Não sei se vocês sabem, vocês estão vivendo o sertão. Nós estamos no sertão. E aqui, principalmente, gente, porque, bacia do São Francisco, né, eu acho que de onde sai de Pernambuco e chega lá em Minas Gerais. Mas sertão não é um lugar geográfico, é uma categoria literária. As pessoas lá no Rio Grande do Sul falam que lá é sertão também. Inclusive porque o jagunço do Rosa é muito parecido com o gaúcho da literatura rioplatense. Muito parecido. Que é um modelo, é uma categoria literária. E, por sua vez, esses jagunços, esses vaqueiros, são muito parecidos com os vaqueiros de western. Porque são narrativas civilizatórias, ou que tiveram interesse, porque aconteceram dentro desse ambiente em que foi muito marcante esse ideário civilizatório. Bom, daí chamam o Mia Couto, né? Porque eu falei para vocês que a obra do Guimarães Rosa, né? Foi para frente, e para trás. A obra do Guimarães Rosa foi de 40 a 67, né? Quando ele morre, da obra de ficção, da prosa de ficção. E aí, esse é o período do desenvolvimentismo brasileiro. Depois vem as ditaduras, né, dos anos 70, uma imigração massiva para as cidades, aqui no Incha, né, e esse ideário desenvolvimentista como ele começa a ser muito questionado, né. Ali no começo dos anos 70, um autor assim, que é a cara do contemporâneo, a gente tem um fetiche com o contemporâneo, com o urbano, né? Com os grandes centros. O moderno é muito isso, né, gente? O moderno assim, é o próprio fetiche do contemporâneo. Então, você quer ser atual, você tem que estar numa cidade grande, né? E é isso, né? É o hoje. Senão você está fora da época, você está no passado, é assim que a gente pensa, está atrasado. E aí, aparece aí um autor que a própria imagem do contemporâneo, o Rubem Fonseca, né, é uma coisa assim, urbaníssima, né, esse autor é brilhante. E ele vai publicar o Feliz Ano Novo e ele tem um conto chamado Intestino Grosso e aparece uma frase: não dá mais para Diadorim. Não dá mais, gente, não dá mais para Diadorim. Esse papo de Diadorim deu. Obrigado. Porque, agora a gente é cidade, a gente criada nas cidades, é crime, é falta de sentido, é vida louca na cidade grande. E aí, Diadorim, esse papo metafísico do Guimarães Rosa, essa coisa cheia de poesia, isso é do passado. E aí, isso começa a ter uma repercussão na literatura contemporânea, né, em vários autores. Assim, você quer um autor, você tem um autor aí muito iconoclasta, muito moderninho, muito contemporâneo, da cartilha, ele tem que chutar Guimarães Rosa, tem que falar mal do Rosa, ou não todos, mas alguns, né? Porque Rosa é velho, eu sou novo, entendeu? E aí, tá legal. Quando os escritores super contemporâneos no Brasil estão fazendo esse movimento a partir dos anos 70, porque a própria ideia do desenvolvimentismo, que é o que dava gás, né, nesse interesse, né, pela literatura do Guimarães Rosa, que leva a região ao universal, né, que vai contribuir para desenvolver o Brasil. Né? Gente, isso está acontecendo na América Latina inteira, né? Digamos que o Rosa é o Joyce brasileiro, e na América Latina inteira, cada país tem seu Joyce, vamos dizer assim. Que estava fazendo uma coisa muito, muito afim com a proposta do Rosa. E quando o
anos 70, a partir das ditaduras, lá na África os escritores começam a se interessar muito por Guimarães Rosa. Porque o que está acontecendo lá na África, nos anos 70, passagem para os 80, as independências na África, na Ásia. Aí, imagina escritores de literatura de língua portuguesa na África. Aí eles ficam fascinados com esse autor, que, entre outras coisas, ele coloca para dentro um monte de palavra africana. Ele coloca indígenas também, muitas palavras indígenas. O Guimarães Rosa, né? É uma escrita muito elaborada, né? E aí ele está elaborando justamente uma língua que ele chamava de pré-Babel, vamos dizer assim, né? Então, é uma língua que tem as línguas da formação dentro. Ele puxa para dentro. Então, ele pôs tanto vocabulário africano, porque, gente, até a diáspora africana, né? Veio muito africano para cá. Veio escravizado, depois continuou vindo, né? Então, trouxe muito vocabulário, colocou muito vocabulário africano. E aí, o que acontece? Esses escritores africanos, eles leem o Guimarães Rosa e sentem familiaridade com ele. E eles falam, então tá, a gente não quer escrever numa língua portuguesa que seja parecida com a do colonizador. Vamos ler esse cara aqui, porque olha só como é que ele escreve português. É um português mais parecido com o jeito que a gente fala aqui em Moçambique. E como essa língua, o português moçambicano, precisava ser inventado, porque, gente, não existe bom português brasileiro, né? Vocês não falam que nem lá em Salvador, né? E nem que nem lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, nem como lá em Brasília, nem como lá em Porto Alegre. Mas a gente tem uma imagem de português brasileiro, né? Que a gente consegue reconhecer. A gente pega uma edição e a gente sabe se ela é portuguesa de Portugal ou se ela é brasileira. A gente tem uma ideia do que é o português brasileiro. Isso é construído. E aí ele fala, dá para construir um português moçambicano e com a ajuda do Rosa, por exemplo, entre outras coisas, né? É uma coisa que chama a atenção do Mia Couto, ele fica fascinado. Então, em 68, Mia Couto publica o Vozes Anoitecidas, que é a estreia dele como contista, né? E ele está tendo contato com o Rosa aqui por esse período. E aí, depois, ele vai escrever o Cronicando, que é um livro já bem afim com a escrita do Rosa, e é muito inventiva, a linguagem muito inventiva. E aí, depois, no fim da Guerra Civil, que teve depois da independência lá, deu ruim, viu, a independência. Aconteceu a Guerra da Independência, depois teve uma Guerra Civil muito violenta. E aí, esse é o filme. Esse é o filme. Esse é o livro de depois da guerra. E ele começa com uma paródia da Terceira Margem do Rio, que chama Nas Águas do Tempo. É uma homenagem ao Rosa. E o título é esse, né? Histórias Menos Sonhadas. Enfim, e ele usa bastante a palavra histórias, né? E aí chamam esse autor para fazer o prefácio desse livro aqui, que um crítico não teria nada para falar desse livro aqui, que nem é o Rosa. Chama lá o autor, porque o Mia Couto está bombando. Ele está sendo traduzido, assim, em várias línguas, né? E vendendo muito, assim, e ganhando muito prêmio. É um grande autor, né? Digamos assim, que o destaque que teve ali nos anos 60, o boom latino-americano, vamos pegar o protótipo, o Garcia Marques, tem um Mia Couto hoje. Acho que dá para fazer um paralelo como esse. E é um autor muito, muito importante. Então chamou o Mia Couto para falar, um autor que ele diz que é filiado ao Rosa e tal, né? Ele mesmo se vincula a Rosa. Olha só, que legal isso que o Couto fala aqui nesse trechinho, né? Ele fala assim, ó, Rosa não escreveu sobre o universo sertanejo,
ele inventou esse universo. Lembra que a gente falou que história é invenção? E que isso é importante, porque vai para um imaginário que é positivista, que é naturalista positivista, e esse imaginário que apaga a importância do que é inventado. Né? Então, a coisa precisa ter essência, ela precisa ser verdade positiva, verdade absoluta e inquestionável. Por exemplo, a identidade da nação ou nacional. Né? E aí o sertão é, vamos dizer assim, a raiz do nacional. Vamos colocar desse modo. Uma metáfora orgânica, né? Raiz, natureza, né? O sertão é a nação em estado bruto. Aí o Leopoldo fala, gente, ele não escreveu sobre o sertão, ele inventou o sertão. Isso é dizer coisa pra caramba, gente. Isso é dizer coisa pra caramba. Inclusive porque o Leopoldo estava lá inventando a literatura moçambicana e inventando o português moçambicano. Isso é importante, porque lá estava aparecendo, né? Depois da independência, eles falam, a gente precisa ter literatura moçambicana, né? Chega de literatura colonial. Mas o que vai ser a literatura moçambicana? Como que ela vai ser escrita? Em que língua? Gente, tem 25 línguas oficiais em Moçambique. E o português ainda é falado porque a maior parte da população é rural. Ainda. Naquela época, então, quando o Leopoldo lança Vozes Agradecidas, em 86, menos ainda, pouca gente falava língua portuguesa. Então, assim, e gente concentrada nas cidades, né? E a maioria é rural. Até hoje, o português, claro, ele já cresceu bastante. Em Maputo, por exemplo, nos grandes centros, bastante gente fala, mesmo que seja como segunda língua, mas ainda é uma língua que muita gente, que a maioria não conhece, não fala. Então, em que língua vamos escrever literatura moçambicana? É uma questão. O que é a literatura moçambicana? Isso tudo estava sendo disputado. Né? Por exemplo, o Leopoldo diz: eu vou escrever em português moçambicano, mas, por exemplo, um cara que chama Suleiman Cassano, que ele mistura de sombra com português, faz outra coisa. Né? E, então, essa era uma questão. Isso precisava ser decidido e inventado. E aí ele vai dizer, ele não escreveu sobre o sertão, ele inventou esse universo do sertão. Né? E ele usou essa invenção contra aquilo que ele sentia como ameaça. A invasão de um território uniformizado. Porque civilizar é uniformizar, é transformar o outro em algo parecido comigo, sou civilizado. Certo? Então, transforma o índio, o outro, o bárbaro, em algo que seja aceitável. Então, é modernizado à custa da anulação do espaço mítico. E aí, bom, o Leopoldo se ressente muito da anulação do espaço mítico, né? Porque o que dá liga, né, nessas comunidades, nesses grupos, nesses povoamentos, é um universo de valores que é mítico. Né? É mítico porque é sagrado e é ligado a valores, vamos dizer assim, valores que dão liga naquela comunidade, que criam um vínculo naquela comunidade, tornam aquela comunidade uma comunidade, eles se sentem pertencendo a um povo, né? Porque eles compartilham um mito. Só que aí tá, a chamada civilização, ela supostamente já superou esse estágio, né, do mito, né, e ela tem um mito que está muito vivo, que é esse da Torre de Babel. E, segundo esse mito da Torre de Babel, quem lê Bíblia conhece, quem conhece sabe, a Torre de Babel, né, depois do dilúvio, os pecadores quiseram construir uma torre para chegar no céu, porque impediam que Deus
Deus fez? Castigou o homem com o multilinguismo. Então, nas civilizações ocidentais, o multilinguismo é um castigo. Ele é uma coisa que deve ser combatida. E esse é um mito bastante vivo, principalmente, quando a gente lê sobre linguistas dos anos 80 falando sobre os países africanos. Gente, essa gente fala tão mal do multilinguismo que isso atrasa o desenvolvimento. Gente, realmente o multilinguismo é uma coisa bem difícil de conciliar aqui no Estado. Existe. Principalmente dentro do sistema mundo que funcione dentro de uma lógica que é essa depois do 1492, né, depois da era colonial e da era colonialista, né, desse sistema mundo. Ele é o da uniformização. A gente fala muito de diferença, mas a diferença é disfuncional pra caramba, gente. De fato. Principalmente dentro de uma lógica funcionalista, que é essa de que o que não funciona tem que ser exterminado. O que não funciona bem. O Leopoldo está falando que isso anula o espaço mítico, né? Essa lógica civilizatória, ela anula o espaço mítico. E aí ele diz, onde o mundo sugere a diluição de afetos, o escritor propõe um clã. Gente, sabe o que é um clã? Um clã é um grupo, uma comunidade que ela é ligada pela ancestralidade. Então, eles se reúnem em torno de um conjunto de valores que são ancestrais. E é interessante que quando ele diz que o sertão é inventado, essa ancestralidade é inventada também, viu, gente? Por isso que tem tanta gente proseando, tem tanto narrador nessas comunidadezinhas, em uma tribo, por exemplo, né, na aldeia, porque ela precisa ser continuamente reinventada de acordo com as necessidades da época. A ancestralidade. A ancestralidade também é uma coisa muito importante na África, viu, gente? Em Moçambique, as pessoas conversam com os mortos e escutam, elas obedecem os mortos. Então façam a ideia de quanta coisa está implicada nisso, né? Então, o escritor propõe um clã, o escritor inventa um clã, né? Ele inventa uma ancestralidade, uma proposta de valor comunitário. E aí, onde a modernidade impõe a uniformidade, né? O universal, então, é um padrão estético que tem que ser conjugado no mundo inteiro, né? E esse é o escritor que representa esse padrão estético, é o mais moderno que a gente tem no Brasil. E o escritor contrapõe a soberania da intimidade. Então, ao invés é bonito, né, que ele diz que ao invés de unificar, de padronizar, o íntimo, o pequeno, né, que é soberano, né? Onde os novos tempos sugerem uma aldeia global, porque é isso, né? O Leopoldo nos anos 80 está vivendo a globalização, né? Está chegando, porque a gente viveu isso aí a partir dos 40, né? Essa inserção do campo na lógica de mercado, né, global. O Leopoldo, então, vai viver o processo de aceleração desse processo, né? Vai viver a aceleração desse processo aí no pós-independência. E lá de maneira muito brutal, né? Que veio a guerra e a própria revolução, um processo muito complicado. Foi um processo muito complicado lá em Moçambique. Porque, entre outras coisas, fizeram uma política cultural de uniformização das línguas, por exemplo. Né? Escolheram o português de Portugal para ser a língua nacional, para não ter briga entre as tantas línguas, porque, gente,
Moçambique está no litoral da África Oriental, voltado para a Ásia. Aquilo ali é um porto no mar Índico, e circularam muitas civilizações e muitos povos. Então, é uma mistura de línguas e de culturas ali sem igual, né? Muito, muito grande. Então, o que vamos escolher? Falaram, vamos escolher o português. Não que fosse fácil, eu não queria estar na pele de quem estava lá fazendo essa revolução. Mas você junta essa política linguística com a política cultural que negava como se fosse, negava a cultura popular como se fosse algo atrasado, algo superado pela ciência, e eles estavam dispostos a construir um homem novo moderno, vamos dizer assim, alinhado com uma verdade científica, né? Então, por exemplo, essa coisa de medicina tradicional, conversar com mortos, coisas do tipo. E, bom, dando um pouco de razão para o pessoal que fez a revolução lá em Moçambique, os régulos, as chefias dos povos locais, autóctones, tinham vínculo com o Estado colonial. Então, para desmontar essa estrutura do Estado colonial, eles fizeram uma bagunça no modo como estavam organizadas as aldeias, né? E formaram umas cidades, montavam umas cidades misturando os grupos étnicos. Bem complicado. Alguns acertos e outros erros, assim, muito ligados ao modo como tratavam a cultura e as línguas. Isso é muito importante. É um processo muito importante. E é um processo muito difícil. E é um processo político. Esse da criação de uma língua que seja representativa de uma nação. Isso é difícil em qualquer lugar. Foi difícil na Alemanha também. Só que eles não viviam uma realidade, uma violência no grau que é essa do sul global, né? Então, tem uma diferença de grau aí, muito grande. Né? Mas, gente, até o microfone está pedindo para eu terminar. Mas então, já estou terminando. Onde os novos tempos sugerem uma aldeia global, né? O escritor ergue uma casa, uma residência para a alma, uma raiz para a individualidade. Gente, é bonito isso que ele termine falando da raiz para a individualidade. Sabe por quê, gente? A individualidade também é uma coisa que é produzida, ela também é construída, né? A gente não nasce sendo aquilo que a gente é, a gente se torna no sentido de que a gente tem que se conectar com isso, né? E aí, o que acontece? Quando vai lá um colonizador, bagunça sua língua, bagunça sua cultura, bagunça seu sentido de comunidade, seu pertencimento, né, a um grupo, inferioriza a sua raça, diz que ela é disfuncional, que você tem que ser civilizado, você tem que ser assimilado a um outro padrão comportamental, cultural, você tem que falar de outro jeito, seu sotaque é feio, as palavras que você fala são erradas, e por aí vai. Ele nega sua cultura, o que você é, o que você recebeu, sua ancestralidade, mesmo sendo inventada.
E é isso que conecta o Minha Conta com o Guimarães Rosa. É esse conjunto de questões, né? E aí, para terminando de verdade, eu queria deixar essas duas fotos com vocês, reforçando essa ideia da intenção, né? Que, vamos dizer assim, John Wayne Gorducho, quem falou isso foi a Vilminha, que é a filha do Guimarães Rosa, se referindo a essas fotos que ele tirou na expedição que ele fez para o sertão. E aí ela falou que ele estava parecendo um John Wayne Gorducho, né? E é muito posado mesmo, de fato, né? Mas isso era usado na imprensa do Getúlio Vargas meio para dar, vamos dizer assim, para respaldar, né, a verdade do relato, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que tem experiência do campo, né? Uma pessoa que conhece o sertão. Aí ele vai lá e posa, né? Ele posa de cowboy. O Guimarães Rosa é um senso de humor extraordinário, né? Um negócio, é lindo isso, né? É um John Wayne Gorducho. Porque eu não falo assim, opa, o Guimarães Rosa mesmo era diplomata, viu, gente? Ele era, aquilo é ele mesmo, né? Uma imagem que ele está propondo para nós, está conversando com a gente, também é ele, né? A invenção também é verdade, né? Mas aqui, digamos que o Guimarães Rosa mais conhecido era esse aqui, né? Um diplomata na sua biblioteca. E aí eu deixo vocês aí com essas duas fotos, né? E o John Wayne é um ator de western, né? É um ator que fazia cowboys em westerns. E deixo vocês pensando, né, sobre essa relação da intenção, né, das histórias, né, que tem dentro de todo esse campo semântico que eu tentei desenhar aí para a gente, né, com essa literatura de um homem que está percebendo ali, né, o seu momento, né, esse pós-anos 40, o imaginário do seu tempo, e está mexendo nele, né? Está mexendo nele, e mexendo com muita sutileza, com muita inteligência, e produzindo aí uma literatura deste tamanho, né? Uma literatura, é uma pena que eu não tenha podido trabalhar, por exemplo, um texto, né, do Guimarães Rosa. Não sei se vocês já leram. Se vocês não leram, eu vou fazer uma coisa que é recomendar. Comecem pelas histórias, que não é o Rosa no Lápis, mas são textos mais curtinhos. E aí comecem pelo Primeiras Histórias, por exemplo, né? É um livro muito bom de ler. E o Tutameia, Terceiras Histórias, já é um livro, assim, é uma pedreira, mas assim, recomendo também, muito bom. Mas comecem pelas Primeiras Histórias e vamos ao cinema assistir os filmes, os 3 sobre Grande Sertão Veredas, que são desse ano de 2024. Muito obrigada pela atenção de vocês, perdão pelas falhas técnicas. Se alguém tiver alguma colocação, pergunta, dúvida, pulga atrás da orelha, reclamação, essa é a hora. Fale agora ou se cale para sempre.